Sim. Então, isso já altera. Então, vamos lá? Vamos falar de esporte? Vamos de esporte. Daiane Menezes, 7h17, o fumo entrou de novo. Lá ele. Eu já tava achando estranho você não falar ele. Mas não foi em mim, não. Foi no Bahia? No Bahia. O fumo entrou de novo no Bahia. Foi quanto? Com gosto. Tomou 1x0 em casa do Atlético de Alagoinhas ontem. O jogo aconteceu às 9h30 da noite na Fonte Nova. Eu não vi o jogo, não vi público. Não me perguntem do jogo que eu não vi porra nenhuma. Queixo, Gabriel. É o quê? Segurando o meu queixo, sério. Sério. O Bahia perdeu. O Bahia jogou com sub-20. Por que esse espanto, mulher? Você não sabia, não? O Bahia tá jogando com sub-20. O Bahia não, por enquanto. Porque os titulares e os reservas estão em Girona, na Espanha. Gente, o menino cheio de gás. Tudo novinho. É que você é mulher, eu não posso terminar a frase, mas os meninos estão preocupados em empinar a raia. Vamos falar no bom baianês aqui pra não desrespeitar que tá aqui, mas... Assim, ó, sinceramente, Sim. o sub-20 do Bahia, ele não é ruim. Mas o que houve? Não, o sub-20 do Bahia não vai dar conta do Campeonato Baiano. Ponto. Assim como o do ano passado também não deu. Ano passado o Bahia tinha uma programação de ficar só entrar na 5ª rodada pra jogar o Baianão. O principal, tô falando do time principal. Já teve quantas rodadas? Esse ano nós tivemos 2. Ano passado o programado era entrar na 5ª. Esse ano eu nem sei qual é o programado. Eu acho que é entrar na 5ª também. Já dá pra chutar quem é o favorito? Bahia e Vitória, sempre. Bahia e Vitória são os favoritos. O Bahia capengando com o sub-20, quando chegar o time principal, é pro Bahia voar, se classificar nem que seja em quarto e tentar chegar na decisão. Ponto. Mas Bahia e Vitória são os favoritos. O Baiano ele tem 10 equipes. O Bahia, ele entra com uma obrigação até mais pesada de ser o campeão. Primeiro, porque o Bahia é uma SAF comandada pelo Manchester. Pelo Grupo City, na verdade. E aí o Bahia tem mais investimento do que todo mundo, disparado. Até mais do que o Vitória, disparado. E o Bahia não ganhou ano passado com esse investimento. Ou seja, o Bahia tem uma obrigação um pouco maior que a do Vitória. O Vitória também tem a obrigação de ser campeão baiano. Ponto. Mas não é tão grande igual a do Bahia. Porque o Vitória ganhou ano passado e não tem o investimento, o cash que o Bahia tem. Vamos lá. Juazeirense, que tomou uma goleada do Vitória, que eu esperava muito mais da Juazeirense. Me surpreendeu negativamente. Mas ainda vou esperar mais da Juazeirense. Juazeirense. Jacuipense, que eu ainda não vi jogar. Tô falando isso antes do campeonato começar, tá? E... Juazeirense, Jacuipense, que é o outro. E Barcelona de Ilhéus são os favoritos por peso de camisa para brigarem por uma vaga no G4. Porque os 4 melhores avançam para a próxima fase, que é a semifinal. Jequié e Jacobina no passado surpreenderam. Então eles correm por fora. São equipes que estão crescendo ao longo dos anos. O Atlético de Alagoinhas já foi campeão baiano. Disputou 3 finais seguidas de baiano. Então é uma equipe forte. Chegou longe, hein? São 3 finais seguidas, acho que bicampeão baiano, inclusive. Consecutivo. Ganhou 2. Perdeu uma pro Bahia nos pênaltis. Certo. E depois ganhou 2 seguidas. Ganhou uma do Bahia e uma do Jacuipense na final. Não é fácil ganhar do Bahia na final, não. E aí o Atlético, hoje ele tenta se reerguer. Já foi uma equipe maior. Hoje... vendeu aqueles atletas que ele tinha, bom dia, e aí, e hoje tá nessa situação. Já faltou eu falar de quem? Deixa eu ver. Faltou eu falar dos dois que vieram da 2ª divisão. O Colo-Colo já foi campeão baiano lá em 2006, passou muito tempo na Série B do Baiano, tá de volta agora. Tem uma torcida imensa. Pra você ter ideia, durante a pandemia, me chamaram para fazer um jogo. Colo-Colo e Barcelona, ambos são de Ilhéus. O Barcelona é uma SAF, é um time de um empresário, chama Wellington o nome dele. O cara tem dinheiro que eu falo pra cidade, ele não tem dinheiro para montar um time do tamanho do Vitória. Mas ele tem tanto que ele tem dinheiro que o time tá na Copa do Brasil. Você vê que o time não é pobre não, mas não vai ser campeão baiano, fácil. Para ser campeão baiano, Bahia e Vitória tem que vacilar muito. Mas assim, é um time bem arrumado. E o Colo-Colo, que é hoje o primo pobre da cidade, tem muita torcida. Inclusive envolvimento com facção, porra toda, você imagina.
tô falando de tráfico de droga, tudo que você imaginar que tem no Flamengo, tem no Vasco, tem no Corinthians, que você ouviu dizer de Gaviões da Fiel, Mancha Verde, você acha que não tem cidade pequena? Tem na cidade pequena assim, em Ilhéus tem, porque é uma cidade turística, dominada pelo tráfico de drogas, e os caras estão todos infiltrados na torcida organizada. Não estou dizendo que 100% da torcida organizada é envolvida com o crime, mas estou dizendo que o crime está totalmente infiltrado nas torcidas organizadas do Colo-Colo. Quando tem um jogo do Colo-Colo, a cidade para. É algo impressionante. É o atrativo da cidade. Me chamaram para ir pro Mário Pessoa. Eu fui fazer um jogo sábado em Alagoinhas, Série D do Campeonato Brasileiro. Tô falando Campeonato Brasileiro, Série D. O Atlético de Alagoinhas, então vice-campeão baiano. Acho que a temporada era 2022, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver, Nick nasceu em 22, então foi 2021. 2021, o Atlético foi jogar contra algum time daqui mesmo do Nordeste, pela Série D do Brasileiro. Eu fiz esse jogo. Se eu não estiver enganado, o jogo foi 0x0. Teve bola na trave, o Atlético mandou no jogo, mas não conseguiu fazer o gol. Depois, esses jogadores do Atlético foram até pro Vitória, os melhores. O Dionísio tá no Vitória até hoje, o Miller e o Jerry. Os três foram... Não é o Tom Jerry, não. O Jerry lá. Os três foram até pro Vitória. Pra você ver que o time era bom mesmo, time de campeão baiano, 3 finais. O jogador jogou no Vitória, tem um que tá aí até hoje. O Miller tá lá em Portugal, ganhando dinheiro, em euro e tal. Revelou atletas. O time era bonzinho. Aí eu fui fazer esse jogo, saímos de Alagoinhas e fomos direto para Ilhéus. Dormimos em Ilhéus, estou falando eu e a equipe de transmissão, a mesma equipe. Dormimos em Ilhéus, fomos num Classic guerreiro. Eu dormi a viagem toda. Uma hora me acordaram lá, disseram que um caminhão tava na contramão, que quase que a gente bateu, que era uma subida e o caminhão descendo. Ia morrer dormindo, nem ia ver nada. Ia Não ia nem acordar lá saber no como foi que paraíso. morreu. São Pedro ia olhar pra minha cara. Tá dormindo? Passa. Eu ainda limpando o olho ainda. Mas fui lá para Ilhéus. Era no meio da pandemia, tô falando de 2021. Tô falando de auge, final do auge da pandemia, quando ainda morriam 2.000 pessoas por dia. A gente fazendo jogo de máscara e tal. Só tirava a máscara na hora de narrar e só eu podia tirar a máscara. Era um decreto, só os narradores podiam tirar, nem os repórteres podiam tirar a máscara. E aí o torcedor não podia entrar no estádio. Rapaz, tem uma ladeira. Se você ficar no alto da ladeira, você vê o estádio. Fica no fundo de um dos voos. Tinha mais de 1.500 pessoas na ladeira para ver o jogo. O jogo estava sendo transmitido pelo... Isso era a Série B de Baiana, era Barcelona e Colo-Colo. O Barcelona não tinha ninguém, só tinha a comissão técnica mesmo lá e o presidente, o dono e tal. O Colo-Colo dentro do estádio da mesma forma. Mas fora do estádio não tinha um torcedor do Barcelona. Mas, segundo a polícia militar, tinham cerca de 1.500 pessoas. Não fui eu que estou chutando, não. A polícia militar alegou que tinha cerca de 1.500 pessoas na ladeira assistindo o jogo. Mesmo com o jogo passando no YouTube de graça, as pessoas foram para a ladeira para ver o jogo de um ponto que não é favorável, mas e foram com bateria com a porra toda. Você se preocupa com a eu tinha 2 anos sem ver torcida em estádio. Continuei sem ver torcida em estádio. Mas eu lhe digo que foi algo assim emocionante. Eu me arrepiei no dia quando teve o gol do Colo-Colo, que eu vi aquele som da torcida gritando. Porque quando tem o gol, você ouve um... Eu voltei a ouvir aquilo depois de 2 anos, foi algo mágico, assim. A torcida do Colo-Colo é algo surpreendente. Então o Colo-Colo, voltando ao assunto aqui das possibilidades, o Colo-Colo tenta voltar a ser grande, assim como o Atlético. E o Porto, que é lá de Porto Seguro, nunca jogou a Série A. Esse aí é um franco azarão, é uma zebra. Já conseguiu uma vitória no campeonato. Inclusive, está na zona de classificação hoje, que a gente vai passar daqui a pouco. Mas para passar aqui os resultados, dia 14 foi terça. A gente teve no Valdomiro Borges, que é em Jequié, porque o Colo-Colo não está jogando em Ilhéus, eu não procurei saber qual é o motivo. O Colo-Colo empatou em 0x0 com o Porto, são as duas equipes mais ao sul da Bahia. O Barcelona, que deveria ter mandado jogos em Jequié, não quis jogar em Jequié. O Barcelona que é de Ilhéus, o estádio de Ilhéus não está podendo receber jogos. Aí o Barcelona foi convidado a jogar na Arena Fonte Nova. Ele já estava aqui em Salvador, tinha jogado contra o Vitória no Barradão, ficou aqui em Salvador mesmo e pegou o Jequié, empatou em 0x0. O Barcelona tinha empatado em 0x0 com o Vitória, empatou em 0x0 com o Jequié, ou seja, não faz gol, não toma. A Juazeirense, no Adalto Moraes, isso já na quarta-feira, né? A Juazeirense recebeu o Vitória, tomou 4x1.
dentro de casa, tava 4x0 o jogo, depois que o Vitória já tinha tirado o pé, botado os reservas. O Vitória tá jogando com o time em reserva. Tirou os reservas e botou reserva do reserva. E tava dando 4x0. O Vitória sobrou em Juazeiro. Tava vencendo o Juazeirense por 4x0. No finalzinho lá, o Juazeirense fez o gol de honra. Com o Vitória já puxando o freio de mão, já se poupando. Porque eu já tive em Juazeiro uma vez como repórter da TVE. E eu lhe digo, você pisa no gramado, parece que tá pisando em algodão. A grama é muito fofa, é muito alta. É uma grama assim velha, não é igual o gramado da Fonte Nova, do Barradão não, que é aquela grama que cresce uniforme. Tem uns 3 ou 4 tipos de grama diferentes no estádio, e você percebe pela coloração, pela elevação da grama. A grama ela cresce em tamanhos diferentes. E o prefeito da cidade e o presidente do clube, da Juazeirense, que é deputado estadual, o deputado Roberto Carlos, do PDT, eles deixam a entender, a suposição minha, que eles fazem questão de manter dessa forma. Difícil pro atleta, né? Só que imagina que o atleta da Juazeirense acaba se habituando a jogar naquele gramado. Mas Então quem vem de fora é né? muito mais prejudicado. Mas o Vitória conseguiu, a grosso modo, colocar sua qualidade técnica e vencer com sobra. Mas em geral, só pra você ter ideia, a Juazeirense uma vez foi pra Copa do Brasil, pegou o Sport, tava ganhando o jogo, 3x1, tava passando de fase, se tomasse um gol era eliminado. 39 do segundo tempo desligaram o refletor, o Sport indo pro ataque. O cara saiu, o cara e o goleiro. Deram um lançamento, o cara não estava impedido, o atacante ia sair cara a cara com o goleiro. O goleiro já estava saindo da área. O cara ia driblar o goleiro. Alguém foi lá e desligou o refletor. Teve que parar o jogo. Só pra você ter ideia. Aí passou de fase, o jogo voltou, teve uns minutos que faltavam, o cara não conseguiu fazer o gol, estabilizou o atacante. O Juazeirense passou de fase. Pegou o Cruzeiro lá no Mineirão. Tomou 1x0. Chegou em Juazeiro e deu 3x1. Porque o gramado, com certeza, atrapalhou. O Cruzeiro não estava em boa fase. Então a Juazeirense tem uma história bonita aí. Ontem, o Jacobina jogou no estádio Zé Rocha. O Zé Rocha é o estádio da cidade de Jacobina, o estádio municipal. Perdeu por 1x0 pro Jacuipense, que, na minha opinião, é uma das forças do interior do estado. E o Bahia, com o Sub-20, tomou 1x0 do Atlético de Alagoinhas em plena Fonte Nova. Esses foram os resultados. Vale lembrar que o time principal do Bahia, tanto titular como reserva, o Vitória está poupando os titulares. Os prováveis titulares, pelo menos. Porque, só para o pessoal entender, a maioria dos atletas voltaram, se apresentaram dia 2. Sim. Dia 2 de janeiro você faz exame. Pra ver se tá tudo ok, tá com o coração. Dia 3, quando o resultado chega, o atleta vai treinar. Parte física. E aí nem treina direito com bola. Os que estão aí jogando aí agora. O pessoal do interior não. O pessoal do interior, como eles não têm calendário o ano todo, eles começam a treinar no final de novembro. Então eles treinaram novembro, dezembro, chega em janeiro, estão prontos para jogar. Os jogadores de Bahia e Vitória terminaram a temporada, se eu não estiver enganado, dia 8 de dezembro. Então, ou seja, você é obrigado a dar pelo menos 20 dias de férias. O ideal seria 30. Então, deram férias até dia 3, ou seja, 25 no caso. 25 dias. E aí os atletas voltaram. O que eles estão fazendo? Eles estão poupando os principais jogadores, que eles sabem que vão precisar mais desses atletas ao longo da temporada, para que eles façam uma pré-temporada maior, física, para que eles suportem a quantidade de jogos. Estamos falando de Bahia e Vitória aí, que podem ter 70 jogos no ano. 70 jogos por ano, para um ano tem 365 dias, dá uma média de um jogo a cada 4 dias. Se você contar que tem um período de férias e que vai ter uma pausa de 40 dias no futebol esse ano, que a gente vai ter a Copa do Mundo de Clubes esse ano, é uma novidade que a FIFA botou aí, o futebol vai ficar parado, então, ou seja, esse intervalo de jogos é de um jogo a cada 3 dias de média. É um espaço muito apertado. Eu vou passar aqui agora, isso é mais uma novidade, tá? Vou passar aqui pro pessoal aqui agora, Daniela. O Gabriel hoje veio turbinado. A classificação do Campeonato Baiano. Vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela aqui pro pessoal. Desse jeito aqui você nunca viu, em lugar nenhum, nem na TV. Vamos lá, ó, na tela. Arrasou. Classificação do Campeonato Baiano aí pra vocês. O Vitória lidera com 4 pontos. Tem 4 equipes com 4 pontos nesse momento, Daiane. O Vitória tem 4 pontos. O Porto tem 4 pontos, é o segundo. O Atlético de Alagoinhas tem 4 pontos, é o terceiro. O Jacuipense tem 4 pontos, é o quarto.
Nesse momento aí o saldo de gols está influenciando e até o número de cartões a depender das equipes ali, mas basicamente esses 4 seriam os classificados hoje para a próxima fase, que seria o destaque inclusive em rosa. Seriam as equipes classificadas para a próxima fase. O quinto colocado é a Juazeirense com 3 pontos, tomou o sapeca do Vitória. O sexto é o Colo-Colo com 2 pontos, mesma pontuação do Barcelona, ou seja, as equipes de Ilhéus nem venceram nem perderam na competição, somam 2 empates cada um. O oitavo é o Bahia, com 1 ponto. O nono é o Jequié, também com 1 ponto, e o Jacobina ainda não pontuou na competição. Ou seja, o campeonato ainda está no começo, mas é um campeonato tiro curto. São 9 rodadas. Sim. Nessa primeira fase classificatória. Os 4 primeiros avançam para as semifinais, o primeiro vai pegar o quarto, o segundo pega o terceiro em jogos de ida e volta. Sendo que quem ficou em primeiro e segundo vai decidir o segundo jogo em casa, mas não tem vantagem nenhuma de se eu tomar 2-0 e der 2-0, eu passo. Antigamente era assim, não. Se você empatar em pontos, ou seja, se eu ganhar 1 e você ganhar 1, ou a gente empata os 2 jogos, e empatar no saldo de gols, por exemplo, eu lhe dei 4-0 e você me deu 5-1 no jogo de volta, vai para os pênaltis. Ou seja, ou vai por ponto, ou vai por saldo de gols. Se empatar em tudo, pênalti. Não tem vantagem. Vamos agora rodar também a próxima rodada do Baianão. Vamos lá, vou botar aqui na tela aqui pro pessoal. Mário tinha que ver isso. Mário vai ver, com certeza. Vamos lá, a tabela de jogos, vamos lá, na tela aí. Nossa, Gabriel. Esse aí é a próxima rodada. Então, vamos lá. É a terceira rodada do Baianão agora, a gente vai ter 9. Amanhã, sábado, Juazeirense e Barcelona, às 16 horas, no Adalto Moraes. O estádio que o presidente do Vitória disse que é o pior gramado do mundo. O Fábio Mota falou isso. O Roberto Carlos mandou ele se retratar. Aí o Fábio Mota se retratou dentro de campo, né? Ganhando de 4-1, né? Mesmo com um gramado ruim, né? No Valdomiro Borges. O Valdomiro Borges fica lá em Jequié, estádio maravilhoso. A cidade de sol, choveu muito lá em Jequié nos últimos dias. Jequié tem uma particularidade. Dizem que é uma das cidades mais quentes da Bahia, mas toda vez que eu vou, faz menos de 30 graus. O pessoal quando me vê lá do estádio, já me conhece, já fala assim, você veio pra cá, não faz calor, tá fresco. Toda vez que você vem. Parece que eu dou sorte, ou eu levo chuva pra lá, não sei. Não tá frio não. O Jequié encara o Colo-Colo. Esse jogo às 18h30 também no sábado. No domingo, o Vitória pega o Jacuipense no Manuel Barradas, que é o Barradão, às 4 da tarde. E o Jacobina pega o Bahia. Esse jogo vai acontecer no Zé Rocha, lá em Jacobina, às 18h30. Inclusive, eu vou narrar esse jogo para a Rádio Band News FM. Na terça-feira, termina a rodada com Porto e Atlético de Alagoinhas. Esse jogo vai acontecer no Aguinaldo Bento. Eu acho que o Aguinaldo Bento fica um ponto seguro. Eu não conheço esse estádio. Eu nunca ouvi falar. Porto Seguro nunca teve uma equipe na Série A, desde que eu me entendo como gente. O sul do estado sempre focou muito no intermunicipal. Então não é muito a minha vibe, mas eu imagino que seja lá em Porto Seguro o estádio Aguinaldo Bento. Vai lembrar que Teixeira de Freitas é muito forte também no intermunicipal. Mas essas são as notícias do esporte da N Menezes.